Vamos saber as vozes do verbo. Vamos lá. Ao responder às questões anteriores, você notou que o sujeito pode exercer ação expressa pelo verbo sujeito agente, como em Escritor Pernambucano descobre o verdadeiro autor do disparo. Então vai ser o sujeito agente, porque você vai estar praticando ação. Quando o sujeito é paciente, você vai sofrer ação. E quando quem age ou pratica ação expressa pelo verbo é o sujeito da oração, a voz do verbo ativa, né? Então, quando você pratica a ação expressada pelo verbo, você vai ter uma voz ativa do verbo. E quando você vai receber uma ação, vai ser da voz passiva. E o que é uma voz reflexiva? Tá, a gente sabe que voz ativa você pratica a ação e voz passiva você recebe a ação. E o que é a voz reflexiva? Você vai praticar e receber a ação. O menino cortou-se com uma faca. Agente paciente, ele cortou e recebeu aquela ação. Ele fez e cortou. Ele fez e recebeu a ação. Qual que é o agente da passiva? Observe essa oração. Loja de carros, sujeito paciente, é assaltada por 4 homens em Curitiba. Note que, sendo o sujeito paciente, o agente da ação verbal termo por 4 homens. O agente da voz passiva é chamado de agente da passiva. Ele é o termo da oração que na voz passiva corresponde ao ser que realiza a ação recebida pelo sujeito. Então, o agente da passiva justamente é como se fosse a voz ativa no meio da frase. Vai ser justamente aquele que vai realizar a ação recebida pelo sujeito. É diferente de uma voz reflexiva, que o sujeito pratica e recebe a ação. Não. Na voz passiva vai ter o sujeito, ele vai receber a ação, e vai ter o agente da passiva que vai realizar essa ação que o sujeito recebeu, ok? Então vai ser dessa forma. O agente da passiva é geralmente introduzido pela preposição por ou per, e suas contrações pelos, pelas, e pela conjunção de. Jogador brasileiro é comprado pelo Barcelona por 3 bilhões de euros. Você está cercado de amigos. O agente da passiva. Pelo Barcelona. Você está cercado de amigos. De quem? Você está cercado por quem? Esse é o agente da passiva. Quem está te cercando? Os amigos. O jogador brasileiro foi comprado por quem? Pelo Barcelona. Então você vai saber o agente da passiva pela preposição por ou per e suas contrações pelos ou pelas e pela construção de. É assim que você vai saber. Por exemplo, aqui também tem por 4 homens. Vai saber o agente da passiva. Mudanças de vozes, né? Nós temos a possível passar as ações da voz ativa para a voz passiva e vice-versa. Por exemplo, analítica, que se forma principalmente com verbos auxiliares ser e estar. E sintética, que se forma com o pronome passivador ser. Então, analítica vai se formar por ser e estar, e sintética pelo pronome passivador ser. Então, 4 homens assaltaram a loja de carros. Voz passiva analítica, loja de carros foi assaltada por 4 homens. E voz passiva sintética, assaltou-se lojas de carros. Aqui nós temos pronome passivador, o agente foi assaltada. Foi analítica, né? E o assaltar é o normal. Ok? E você vai haver a mudança. E quando haver mudança de voz, você tem que saber a voz ativa, a voz passiva analítica e a voz passiva sintética. Você tem que alterar. Certo, gente? Tranquilo? Ok, vamos passar para a próxima.